É. É. Olha, a gente está fazendo aqui uma. A gente tem um espaço, era para ser uma série de discussões com pensadores, com Aham. artistas, e acabou que o tema ele se manteve, né? Então a gente fala aqui um pouco sobre Uhum. inteligência artificial e, sobretudo, sobre o que eu tenho salientado sempre, que é, para mim, o mais importante, que é a discussão ética, onde a gente quer chegar com o uso das ferramentas, e não só com a Uhum. ocupação de postos de trabalho, mas com a hipótese Uhum. de, por exemplo, na criação, a gente passar a ter formulações criativas decorrentes quase que exclusivamente, algumas vezes, por tecnologia avançada da inteligência artificial generativa. Então, essas discussões éticas é que eu acho que seriam interessantes para a gente propor aqui. Eu te proponho isso como Uhum. uma pergunta aberta, assim, como você vê Uhum. essa eventual substituição dos trabalhos humanos, né? E como você Uhum. vê um resultado mais do que estético, um resultado para nós, como público, de obras que não Uhum. sejam criadas por humano como que uma cláusula geral, quer dizer, como nós iremos receber isso daqui a algum tempo se todas as obras, ou quase, ou muitas, vierem a ter essa participação, e se Uhum. isso vai acontecer, o que me parece que não irá, me antecipando, mas eu queria te ouvir sobre isso um pouco. Uhum. Olha, Vitor, eu tenho um olhar um tanto condicionado a respeito do que os seres humanos são capazes de fazer com suas novas tecnologias, porque essas novas tecnologias sobre as quais a gente está falando agora são apenas as novas tecnologias de agora, mas nós estamos lidando com um processo de desenvolvimento tecnológico há milhares e milhares de anos, e existem possibilidades, inclusive, de que a humanidade, não apenas a humanidade, mas a história da vida na Terra, já tenha tido evoluções de natureza tecnológica que eram chamadas de mágicas, porque a nossa tecnologia, se você usar ou não tiver o aparato de conhecimento cognitivo de como ela funciona, ela é pura magia, como era magia para o passado. Você lê na própria Bíblia, no texto de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 10, o cara encontra nitidamente um aparato de outra dimensão ou de outra civilização que ele chama de anjo do Senhor ou seres viventes, mais uma questão semântica do que qualquer outra coisa, e que estavam presentes no cativeiro em Babilônia e na Pérsia há 2.500 anos atrás. E se a gente for olhar a quantidade de informações antropológicas de mais de 1.500 povos da Terra, todos eles renatam um período de uma magia tão extraordinária que nada mais era, provavelmente, do que tecnologias com um outro apelido semântico. Então, a gente já viu, do curso dos milênios, o que os seres humanos são capazes de fazer com tudo que, de novo, a gente vai descobrindo, implementando, desenvolvendo. De vez em quando tem alguma coisa catastrófica, uma hecatombe, que dá uma espécie de reset e as coisas recomeçam, de modo que a gente sabe que em 4 gerações, no máximo, já se esqueceu tudo que se tinha produzido até então, de modo que o processo de desmemoriamento da humanidade é uma coisa extraordinária quando há catástrofes de natureza universal
ou de natureza natural muito forte, como já houve pelo menos 5 grandes ectômbicos que nos precederam, e num período pré-diluviano, inclusive. Enfim, eu estudo muito essas coisas e fico perplexo com a antiguidade da fenomenologia tecnológica experimentada por humanos ou seres completamente humanoides presentes na Terra. Aí a gente faz essa viagem e olha apenas, vamos supor, para não ir tão longe, do século XIX para cá, tudo quanto a gente conseguiu desenvolver do ponto de vista tecnológico teve aplicações boas e houve aplicações ruins, deletérias, perigosas, algumas até catastróficas. Então, eu creio que a construção cognitiva dos humanos, falando a partir do meu olhar cristão da vida, da minha epistemologia, que tem em Jesus a sua referência de paradigma filosófico e de pensamento e tudo mais, nós somos o fruto, de acordo com o livro de Gênesis, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tudo aquilo que a gente constrói carrega a ambivalência e a ambiguidade do fato de que, do ponto de vista arquetípico, se deriva da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não tinha que ser um ayahuasca que mudasse a cabeça das pessoas, nem nada disso. Mas é uma referência arquetípica que a Bíblia dá no livro de Gênesis para mostrar que houve uma mudança de paradigma cognitivo na mente humana, de modo que todas as grandes construções humanas e desenvolvimentos têm essa ambivalência constante e impossível de ser vencida até aqui. Então, do século XIX para cá, a gente teve grandes, para não começar no século XVIII, Revolução Industrial e tudo mais, mas desde que o processo industrial foi se tornando cada vez mais tecnológico e o processo tecnológico foi ficando cada vez mais fascinantemente quântico, e quanto mais o processo quântico foi sendo desenvolvido a ponto de que a inteligência binária começou a dar lugar à inteligência quântica, que é impermanente, que é criativa, que é quase indesignável na sua capacidade de reposicionamento no ambiente quântico, que é o que nos traz agora a possibilidade de termos os maiores computadores quânticos jamais pensados ou imaginados antes da história humana, aonde a soma de todos os nossos recursos vai ser pequena comparado com o que se terá num único aparato desse, com capacidade quântica imensurável. Então, nós vamos continuar tendo o que nós temos. Nós vamos continuar tendo o que decorre da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu estou me preparando cada vez mais para usar a inteligência artificial, como eu usei todos os outros avanços desde que eu nasci. Eu estou de olho aberto desde que nasci. E, por exemplo, no meu ministério pastoral, eu estou trabalhando com ensino à distância há 50 anos, ainda nem existia isso, mas eu dava aula na televisão, eu estava ensinando à distância, pessoas iam aderindo. Depois, nos anos 80, eu inaugurei o primeiro curso de ensino à distância. Botei mais de 500 antenas parabólicas no telhado das igrejas do Brasil e transmitia da Embratel ao vivo, com 40 telefones de resposta, tirando dúvidas no ar, fazendo um bom uso daquela tecnologia, muito antes de haver o que a gente tem agora. Eu botei a primeira TV on streaming na internet no Brasil, foi minha.
Ah, vem ver TV, não havia nenhuma. A Globo me ligou aqui umas 4 vezes querendo saber onde que eu tinha desenvolvido aquela tecnologia. E eu falei, ó, foi aqui em Brasília, com um amigo que já trabalha comigo há 3 décadas, é um gênio, e um outro hacker genial, montaram, e eu fiz uma TV que ia para todo mundo, tínhamos 19 suportes de nuvens espalhadas pela Terra, de servidores, cobria o planeta inteiro. E eu tinha milhares de visualizações, onde só tinha o Orkut, não tinha YouTube, não tinha nada dessas outras plataformas, não tinha comunicação ao vivo, barata, como a gente está fazendo aqui agora, não tinha nada disso. Depois é que surgiu. Então, eu estou acostumado a saber que essas novas tecnologias podem ser utilíssimas para quem tem uma atitude criativa e visando a promoção do enriquecimento humano, do desenvolvimento humano e de tudo isso. Mas também, na mesma onda, na mesma leva, surgiram as coisas mais loucas, mais impensáveis, mais, de fato, para além do imaginário até então, e que estão presentes entre nós. Nós temos a Dark Web, a Deep Web, a gente tem todas essas manipulações políticas acontecendo no mundo inteiro, onde ninguém precisa mandar mais espião, nem preparar um contingente de sublevação política em lugar nenhum, para alterar resultados de eleições, para fazer com que uma articulação, um ataque de hackers terroristas consiga se imiscuir em milhões de famílias numa sociedade, dando informações falsificadas, construídas de uma maneira tão bonita que você pensa que veio dos melhores informes jornalísticos da Terra, quando na realidade foi fabricada em algum outro país por pessoas que tinham, em troca de milhões ou bilhões, de uma negociação política acontecendo num outro lugar, vendido esses serviços. O que já aconteceu antes na história, a gente recentemente tem documentação disso, e haverá, continuará havendo, de modo que eu estava lá no canal, equivocadamente, desde 10 para as 8, ouvindo uma conversa sobre política, e não, era outro papo sobre política, eu ouvindo, querendo saber quando é que iam me chamar, falando, meu Deus, e a inteligência artificial? Será que abandonaram? Ficou só a inteligência natural da gente aqui? Mas, enquanto eu estava lá, vendo os argumentos, eu estava justamente pensando no fato de que, como o assunto lá era político e influência política e tudo mais, e ninguém falava da inteligência artificial, eu estava pensando, digo, bom, tomara que quando chegar a minha vez o assunto venha para esse tema, porque democracia se tornou uma coisa relativa, não na construção do Lula. A meu ver, o que o Lula disse sobre a democracia é relativa para mim, para você, não é a mesma coisa, ele estava totalmente equivocado, no mínimo do ponto de vista linguístico, no mínimo do ponto de vista da articulação do português, no mínimo na capacidade cognitiva de botar uma frase depois da outra com sentido, sem criar uma arapuca cognitiva para ele mesmo, no mínimo. Agora, não é assim mais, porque qualquer um pode influenciar na eleição de qualquer lugar sem ninguém estar sabendo. Então, a grande relativização da democracia começa no fato de que nós perdemos a pegada para segurar as informações. Nós não temos mais nenhuma garantia de que as pessoas estão recebendo informações legítimas, numa média ponderada aceitável de razoabilidade real, que tem a ver com a realidade que a gente pode ir medindo e conferindo
a convergência dos diversos informes, fazer uma média ponderada e sensata de qual seja a informação de variação saudável para a gente crer, tudo isso está em processo de desconstrução cotidiana e vai continuar. Não tem tecnologia que pare mais essa tecnologia. Porque, à medida em que eu fico satisfeito com essa tecnologiazinha, porque eu sou um cara bobo, eu sou um indivíduo que quer ajudar o próximo, que quer produzir o maior número possível de conteúdos úteis, fazendo chegar às pessoas, mas isso é coisa de um otário da humanidade, que está aqui para servir a humanidade, que não está com interesse em nada a não ser nisso. Então, o GPT, o chat GPT.5, .6, todos esses que estão chegando aí com capacidade de ler vídeo, de achar a tua fala dentro de um vídeo, no tema que você está tocando, num vídeo de 3 horas, ele isolar tudo com ordem. Eu boto aqui dentro da internet e pergunto sobre coisas que eu ensino no meu cotidiano. São as melhores respostas que eu tenho, objetivamente, são do chat GPT. Você pergunta lá, ele me diz, não, o Caio Fábio ensina sobre a área tal, aí faz um arrazoado completamente lúcido, lógico, e eu quero usar. Eu estou me preparando para colocar o site GPT dentro do meu portal, onde eu tenho mais de 70 mil páginas escritas sobre os temas mais variados e mais de 24 ou 25 mil vídeos sobre os temas mais variados. E, através dele, eu posso produzir uma quantidade brutal de material de informação escrita, digitalizada, organizada, sistematizada, para colocar na mão de um monte de gente. Mas isso é o que eu vou fazer. Ou quando eu vejo todo esse desenvolvimento ligado à neurociência, meu coração fica cheio de alegria, meu Deus, porque a gente pode encontrar curas para Alzheimer, para Parkinson, para algumas doenças de natureza neurológica completamente condicionadoras do indivíduo a uma quase não vida e que podem ser de uma utilidade libertadora do ponto de vista da saúde humana. A mesma coisa nos exoesqueletos que estão chegando aí, que vão praticamente acabar com todas as paralisias, a falta de mobilidade, a capacidade de eletrodos na mente controlando o exoesqueleto para todo lado. Todas essas coisas que a gente olha como soluções científicas e de saúde humana e de desenvolvimento humano extraordinários e são inegáveis, e a gente precisa utilizar-se deles sim, todos eles, todavia, têm o outro lado da mesma moeda. Porque isso é para gente que pensa o bem, que vai construindo aquilo querendo desenvolver a vida humana, melhorar o planeta, criar sustentabilidade, melhorar o clima, investir em energia limpa, desenvolver outras coisas, fazer pesquisas espaciais para desenvolvimento através de outros materiais e outros minérios e outros recursos que não estão na tabela periódica, criar novos aparatos que possam vir a ser úteis para a humanidade. Tudo isso é aquilo pelo que eu torço. Mas eu sei por milênios de anos de observação do que os homens chamaram de progresso, que sempre tem um lado bom, tem um lado mau, tem a faca, que é um bisturi que salva alguém, que já está em uso desde a Mesopotâmia, como bisturi, como no Egito, como em tantas outras culturas que já demonstraram terem tido, há 5, 6 mil anos atrás, um avanço extraordinário que a gente só readquiriu do século XIX para cá, mas
conquanto a torcida seja nessa direção, a mesma tecnologia que cria o bisturi cria a espada invencível para ser um aparato de vantagem extraordinária contra um inimigo mais fraco. Isso no passado. Imaginem no que diz respeito ao que está acontecendo nos dias de hoje. Então, o que vai ter de manipulação mental inevitável, porque tudo chega em nome do conforto. Eu, por exemplo, estou aqui me alimentando em nome do conforto. Eu posso fazer um livro por semana com o material que eu já escrevi, que está guardado, com os milhares de vídeos da minha vida toda. Posso, inclusive, criar uma evolução do meu pensamento, como eu pensava há 50 anos atrás e penso hoje, e mostrando como é que isso se conectou. Amém, coisa boa. Mas, por outro lado, você tem aqueles que veem em todas essas tecnologias oportunidade de controle mesmo. Porque a maior obsessão humana é por controle. É controle. Controle. Então, a gente não vai precisar mais fazer os esforços de manipulação subliminar, nem de manipulação marqueteira, nem coisas vindo de fora para dentro para influenciar, nem mentiras construídas e impressas ou publicáveis digitalmente. Isso vai chegar a um ponto em que eu vou querer conforto. Aí alguém vai me dizer, olha, você chipado, você vai ter um conforto extraordinário. Primeiro, o conforto das línguas. Você vai poder falar mandarim, cara, sem precisar fazer curso de mandarim, qualquer coisa. Para um cara como eu, que vive de comunicação há 50 anos, ontem eu fiz 50 anos de pregação do Evangelho, viajando pela terra, pregando em vários idiomas e tal. Bom, para um cara como eu, isso é boa nova absoluta. Eu chegar, sentar aqui, clicar aqui no mandarim e mandar ver, falando português que vai sendo convertido para o mandarim, atingindo a terra inteira. Para alguém que veio ao mundo para falar, para pregar e para divulgar uma mensagem, pode ter coisa mais fácil, conforto maior, ou você vê deficiências de todas as naturezas, tanto físicas quanto mentais e cognitivas, poderem ser curadas e alteradas. Quem não quer? Quem não quer esses confortos de, por exemplo, fazer uma conexão Bluetooth com todos os seus equipamentos da casa com a mente? Antes de você chegar em casa, você já ir dando ordens para a sua casa, dando ordens para o seu carro, dando ordens para tudo. Ou seja, tudo chega primeiro com a fundamentação da ciência que vai trazer saúde e desenvolvimento humano melhor, que vai curar doenças, que vai facilitar a vida, que vai limpar o clima, que vai facilitar a produção de energias limpas e novas formas de energia. Ou seja, tem um aparato de sugestões bondosas e ricas que são inquestionáveis, e só uma pessoa louca não as aceitaria como benefício para uma sociedade de bilhões de seres humanos planetários que estão para além da nossa capacidade analógica de fazer gestão do fenômeno. O próprio mundo, como ele está, já deixou o nosso tipo de política obsoleta. Nossas formas de apreensão de cultura, de pesquisa, de tudo isso em estado de obsolescência, de ir na porta de um por um. Vai chegar a hora em que todos estarão debaixo de uma consciência única, sistematizada, universal, inseparável, que ninguém vai poder fronteirizar. Ninguém vai poder fronteirizar. E, aliás, é um dos vaticínios do Apocalipse, é que chegaria a época em que as estátuas falariam. É um modo antigo, 2000 anos atrás, de falar que o inanimado ganharia vida, como o apóstolo João encontrou essa forma de dizer, que o inanimado ganharia vida. Ele disse, porque as estátuas falarão.
e fariam parte desse novo sistema. E a segunda coisa que o apóstolo João diz é que esse tipo de desenvolvimento que chegaria e que estaria nas mãos dos poderosos da Terra teria a finalidade de controlar psique antropon, ou seja, alma humana, mente humana, pensamento humano. Então é nessa direção que a gente está indo. Sem falar que o ser humano não aguenta saber que ele pode e não realizar. São poucas pessoas na Terra que dizem não para aquilo que podem, para aquilo que conseguem. É como o Clinton falou sobre a estagiária da Casa Branca, a Mônica Lewinsky, quando perguntaram a ele por que o senhor pegou ela, com tanta mulher para o senhor pegar escondido no mundo inteiro. Por que ela, dentro da Casa Branca, no Salão Oval, fazendo experimento de charuto na estagiária? Por que ela? E ele falou, pela mais básica e imoral de todas as razões. Simplesmente porque eu posso, porque eu podia, porque estava na minha mão. Então a gente assiste no curso da História Humana, e olhando para isso desde tempos imemoriais, que os seres humanos sempre desenvolveram coisas interessantes, uma minoria as praticou definitivamente para o bem, são esses que a gente chama de médicos sinceros, de cientistas sinceros, ou de qualquer outra coisa sincera e humana, mas a grande maioria utilizou para o ludíbrio, para o engano, para a manipulação, para o controle, para a ameaça, para todo esse tipo de coisa. Então eu vejo que o cenário não tem como mudar. E não seremos nós, nós temos que fazer todas as leis possíveis para atrasar e para diminuir a chegada desses tempos que não vão chegar de maneira oficial. As coisas chegam do ponto de vista da monstruosidade da mágico-tecnologia, do tipo ilustrado pelo filme A Ilha do Dr. Monroe. Essas coisas estão acontecendo hoje na Ilha do Dr. Monroe. Está cheio de ilhas do Dr. Monroe no planeta. Um chinesinho, há 4 anos atrás, fez uma edição no Gene, lá na China, acabou preso, mas demonstrou a capacidade de edição com uma certa facilidade, de mutação e de transformação e de transmudação até da própria natureza humana, fazendo toda sorte de edições. E a gente vê que quanto mais essas oportunidades são aventadas, mais a mente humana, de um lado, se alucina. Porque eu vejo, por exemplo, o pessoal apaixonado por tatuagens dos últimos 40, 50 anos, especialmente dos últimos 10, quando elas ganharam uma perspectiva artística e de comunicação e de arquetipia simbolizante muito forte. Eu tenho visto da parte deles a ansiedade pela chegada dessas novas tecnologias que vão substituir as nossas tatuagens e que vão ficar aqui. Você não precisa ler de fora, passar aqui um sensor para leitura. Eu estou aqui com o meu sensor de leitura de diabetes. Ó, que coisa maravilhosa! Antes eu tinha que me furar 15, 20 vezes por dia para controlar o meu sangue. Hoje eu passo isso aqui, ó. Estou aqui, um pouco acima da média, porque eu não comi nada, não tomei remédio, não fiz coisa alguma. Daqui a pouco eu boto tudo isso na média que eu queira. Quem é que vai rejeitar um conforto desse? Agora, junto com um conforto desse, vem milhares de outras coisas que são ligadas, são chifópogas, não na natureza do bem, mas chifópogas no potencial tecnológico que pode ser dirigido numa outra direção. Então, o que a gente vai ter que se preparar
é para continuar lidando com o que a gente lida todo dia. Uma arma na mão de um policial honesto é uma segurança. Na mão de um miliciano louco é um perigo. Nas mãos de uma pessoa responsável, que cuida de uma fazenda enorme, é uma proteção necessária. Nas mãos desse monte de meninos e meninas que andam armados, com 4, 5 armas nas mãos, foram dadas no último governo para eles, essa concessão perversa, pode ser um perigo assustador para a vida urbana, ou para qualquer coisa assim. Então, não temos como fugir da ambivalência nem da ambiguidade. Agora, o que se tem que criar é o máximo possível de leis que inibam. Agora, fora uma grande hecatombe de natureza universal, e eu creio que nem mesmo uma grande hecatombe de natureza universal, tipo uma guerra nuclear realmente nuclearizada, nem isso eliminaria o desenvolvimento do que já se alcançou, e ainda considerando mais que nas guerras essas coisas se desenvolvem muito mais, as tecnologias crescem muito mais nos estados de guerra e de conflito, onde um precisa desenvolver supremacia sobre o outro. Então, eu olho para isso, falo com os meus filhos e os meus netos, eu ainda não tenho bisnetos, mas o papo aqui é reto com todo mundo, tenho neto de 24 anos, a conversa é geral, os filhos são todos adultos, porque eu tento prepará-los para o que vem aí. Eu digo, olha, vamos usar o melhor que a gente possa usar isso em todas as direções do que produz o bem e o desenvolvimento humano. Agora, ninguém se iluda, ninguém seja ingênuo, isso é uma coisa que a gente tem que fazer com os olhos muito abertos, porque a inevitabilidade de que isso ande na direção da ambivalência não é só, quer dizer, é inevitável, não é uma possibilidade, é uma inevitabilidade, porque os humanos continuamos a ser todos nós. A gente mesmo está aqui com um outro governo em ação, com projetos humanitários de desenvolvimento humano, de ciência e tecnologia, de melhoria climática, tudo isso de 6 meses para cá. Mas a gente estava, 4 anos atrás, numa situação de negação de tudo isso, onde tudo que se fazia era contrário a tudo isso. Então, você vê que a nossa fragilidade em relação a lidar com uma coisa tão potente quanto essa é enorme. E a gente vai ter que viver nesse estado de vigilância, porque retroação você não encontra nem nas maiores ficções. Você pode pegar qualquer natureza de ficção, de projeção de futuro, mesmo assim um Mad Max da vida, muito doido, mas as tecnologias avançadas estão lá. Destrói-se o mundo inteiro, mas não os aparatos. Os aparatos parecem ser indestrutíveis. E depois de um certo momento, eles vão ganhando vida própria em relação às suas autoconstruções, autorreparos, autorreplicâncias, todas essas coisas. E a gente só está botando o pé ainda na dimensão da nanotecnologia, que é onde as maiores e mais fantásticas coisas daí vão proceder, de acordo com o que a gente já sabe até agora, e só estamos arranhando. O que vem por aí é enorme. Eu vi a Bruna levantar a mão ali, não sei se foi para mim. Foi? Você estava falando do Alzheimer, né, e da inteligência artificial. Não sei se vocês viram ontem as entrevistas que saíram de uma nova droga para ajudar a controlar o Alzheimer. Me fugiu o nome, mas ontem saiu. Eu vi. Enfim. O que não pode. Mas ótima reflexão do caro Caio. Você quer fazer alguma questão? Porque o Vitor tem uma fala também. Porque eu queria ressaltar, né, e concordo muito, né,
bom, pouco importa a minha opinião, mas que eu vejo a sociedade médica muito contente, né, com o uso da inteligência artificial para cirurgias super tecnológicas, né, para enfim. E aí cai o pastor aqui falando sobre o Alzheimer, inteligência artificial, e ontem a matéria sobre, eu esqueci o nome da droga, inclusive vou trazer o Gonçalo Vecina amanhã para falar com a gente sobre isso. Mas diga, Vitor, foi ótima reflexão aqui do caro Caio Fábio, vai ter mais espaço. Rogério, sim, o pastor sempre foi aqui de casa e sempre veio por aqui. Sempre, mas traremos muito mais pastor aqui. Voltará. Bom que ele achou o link. Que bom que achou o link certo. Mas diga, Vitor, eu tenho certeza que o Vitor tem algum comentário também, foram várias nuances ali. Gostei muito da fala sobre Alzheimer, sim, a história da tradução também, quebra fronteira, gente, achei... Tem lados muito bons dessa tecnologia, né? Há de se falar disso também, o pastor colocou uma reflexão, de fato, muito construtiva. Por aqui, mas diga, Vitor, sei que você está aí louco para colocar essa perspectiva, e ela é boa, manda. Não, vou te falar que até pouco, porque eu acho que a fala... do nosso querido Caio Fábio é tão contundente e, ao mesmo tempo, expressiva, contundente, e ele diz coisas que, assim, particularmente eu gosto de ouvir nessa fala, porque ele nos alerta, é a interpretação que eu fiz, pastor, sobre essa dicotomia, sobre essa circunstância factual de uma repetição do humano. A gente está diante, de alguma forma, de, talvez, tomadas de decisões constantes entre o que é correto, o que é incorreto, entre o bem e o mal, e esse avanço tecnológico nos salienta isso mais uma vez, como, de fato, na verdade, da tecnologia, com o uso dessa tecnologia, permitiria isso desde, sei lá, eu não vou tão longe, mas vou... bastante, assim, 500 anos atrás, com a imprensa. Podia se publicar muito, né, com a imprensa, e muito se publicou. Aliás, o primeiro best-seller da história da humanidade como autor é o Lutero, né? Muito interessante isso. Fez uso... Foi a Bíblia. Lugar, ali como escrevendo em alemão suas teses e tal, ele acabou sendo o primeiro autor, destacadamente, como... Mas eu gostei muito da perspectiva do Henrique do conforto como... Oi? Não entendi, Bruno. Falei que o Henrique VIII também gostou muito, porque confrontou a Igreja Católica para ir para o Lutero, para poder tentar de novo. Anglicana. Mas eu acho que essa perspectiva do conforto ela é muito interessante, sua, e ela coloca exatamente essa posição de um objetivo, né, para se executar as nossas funções, mas também estarmos no mundo, né, diante de... Você traz um exemplo claríssimo, né, a possibilidade de uma pregação em qualquer idioma. A dúvida que eu tenho, assim, claro, em relação a essa dicotomia entre bem e mal e o uso, de fato, é mais uma oportunidade que a humanidade tem para refletir sobre si mesma. Acho interessante a sua posição também de dizer, olha, temos que regular, como o direito busca regular tantas circunstâncias, né? Quer dizer, a gente diz que matar no âmbito do direito é um crime, mas isso não faz com que as pessoas não matem, não é? Mas a gente sabe que sim, isso precisa ser feito. Agora, na perspectiva artística e da criação, assim, também uma questão aberta. Como é que você entende isso como uma forma de ocupação do humano? Que tipo de dano, se é que a gente pode falar em dano, eu até acho que sim, não absoluto, acho que relativo, né? As ferramentas que vão surgindo e que a gente precisa refletir todo dia, porque elas estão... Não dá para a gente fechar uma posição hoje, não é verdade? Daqui a um dia a gente terá novidade, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, mas que perspectiva a gente poderá continuar tendo sobre o humano na sua criação, de modo
a que isso, que ainda é um grande elemento da humanidade, não se perca. Em que medida a gente pode não segurar a inteligência artificial, mas trabalhar com essa dualidade. Vamos utilizá-la, de fato, em aspectos pragmáticos, na saúde, por exemplo, na medicina, né? Tem uma aplicação, não me lembro exatamente. Ela vai ser usada Watson, em né? todas as coisas. Leituras dos textos e das análises de forma contundente que nenhum médico poderia atuar, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda existe a figura do médico. Em que medida o nosso espaço de criação pode ser ocupado? E se você entende que esse espaço pode ser totalmente ocupado e a gente pode terceirizar isso para as tecnologias que nós mesmos vamos criar? De início, não será assim, mas no futuro, inevitavelmente, assim será. Porque os seres humanos, e a gente não está falando de uma abstração, nós estamos falando a partir de nós mesmos. Quer dizer, quando eu falo do ser humano, eu não tenho que pensar em 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, eu penso em mim, na minha natureza, nos meus pensamentos, nos meus condicionamentos, naquilo e naqueles com os quais eu convivo, na minha observação, atendendo gente, há décadas e décadas e décadas, você fica com um acervo extraordinário em relação a tendências humanas, de modo que, nesse início, vai ter usos muito tópicos, usos pela maioria das pessoas, usos de conforto. Mas isso vai crescer inevitavelmente tanto, os recursos que isso vai agregar são tão ilimitados, é a construção de uma mente maior do que a soma de todas as nossas mentes e do nosso acumulado cultural colocado dentro de um mesmo banco que tem a capacidade de conectar informação com informação e gerar termos terceiros, gerar reflexões de convergência até então jamais feitas, que vão abrir caminhos completamente novos e irresistíveis. Isso, inevitavelmente, vem pela frente em todas as áreas da existência humana hoje e em tudo aquilo que nós, humanos, ainda nem concebemos como dimensão de existência que vai acontecer. E existe também uma tendência muito grande, e a história mostra isso, de que o conforto nos atrofie. Nós somos pessoas atrofiadas pelo conforto. A gente desenvolve, a gente trabalha, a gente se esforça e a gente cria um aparato ou um sistema, e o sistema começa a se retroalimentar, a viver de si mesmo e a crescer, e com os inputs que a gente coloca nele, ele aumenta, ele se autofavorece, ele se desenvolve. A gente já assiste isso hoje aqui. E ninguém para o processo. Ninguém para o processo. Não houve na história humana uma decisão de parar o processo. Você vê as pessoas tentando retardar alguns processos e proibir algumas coisas, fazer e criar impedimentos. Agora, parar o processo não dá, porque o conforto, e essa é a palavra, a sedução do conforto é muito grande. E o conforto que vem através de recursos que substituem tanto os nossos braços, Revolução Industrial para cá, nossos braços ficaram mais fracos, nossa força diminuiu. Nós temos hoje, eu vejo, as crianças nascem já com o dedinho fazendo assim na palma da mão. Agora, se daqui a 5 anos você disser para ela fazer uma conta que não use uma calculadora, ela vai estar completamente sem saber de nada ou de coisa alguma.
Porque a gente não precisa hoje em dia quase mais nem escrever. Eu estou perdendo a minha caligrafia, que está ficando cada vez pior, porque você fala e o negócio vai digitando todinho na tua frente, você volta atrás de uma fala e corrige, então a tua habilidade vai diminuindo em coisas básicas como essa que eu estou falando, quanto mais nas outras. Então, todo o recurso que a gente teve de conforto nos adiantou, deu velocidade às nossas criações, mas enfraqueceu a nossa natureza de alguma maneira. Por exemplo, a ciência que preserva a vida, que faz hoje em dia uma mãe, um pai viverem 90 anos, 100 anos, está ficando cada vez mais comum. E, por outro lado, eu vejo filhos de 70 anos com uma mãe de 100 morrendo, porque um dia ela vai ter que morrer, e o filho devastado com 70 anos de idade porque a mãe vai morrer com 100. Isso é um enfraquecimento emocional, é um destreino para o embate, para o choque da existência enorme. Por exemplo, uma mulher da minha terra, no Amazonas, há 70 anos, quando eu nasci lá praticamente, as mulheres tinham 20 filhos, conseguiam criar 9, 10. Os outros morriam até 3, 4 anos de idade. E elas continuavam firmes, trabalhando na lavoura, amamentando, indo adiante, tinha um vigor, uma esperança existencial, essencial, primitiva, poderosa. Hoje você vê uma garotinha que ficou grávida e 2 meses depois ela perdeu o neném, com 2 meses de vida no ventre, e ela tem que frequentar um analista 3 anos para se tratar disso, porque as garantias, o conforto, a segurança, a medicina que nos deu todo esse amparo, de um lado, que nos deu essa longevidade e essa saúde, de um lado, é a mesma medicina que, pelo conforto e pela segurança que nos deu, nos destreinou para o luto, para a perda, para o casuísmo, para o absurdo das existências jovens arrancadas de repente, para um monte de coisas que faz com que o indivíduo que sofra o impacto dessa perda, às vezes se enterre vivo, como uma mulher de Faraó com a perda que teve, porque não sabe mais viver, por causa dos confortos. Os confortos são altamente fragilizantes. E o da inteligência artificial tenderá a fazer com que, se de um lado a gente vai poder viver mais, ou vai poder ter menos defeito físico, até eliminarmos os defeitos físicos, a nanotecnologia vai começar a imprimir fígados sem rejeição. Quem é que não quer ter um fígado que, estando defeituoso, receba um fígado feito do seu próprio material genético, de maneira sintética, sem nenhuma rejeição, mas totalmente coerente com a sua absorção orgânica dele? Corações que já estão, eu já tomo conhecimento disso, do que a nanotecnologia tenta fazer na produção de órgãos há mais de uma década que eu venho de olho nisso. Mas agora, de meses para cá, essa coisa andou numa velocidade tão rápida nas impressoras 3D de material sintético orgânico, compatível com o organismo de indivíduos, porque é tirado dele mesmo para produzir um órgão para ele próprio, portanto, sem rejeição. Quem é que não quer uma coisa dessa? Agora, isso nos dá longevidade, de um lado, mas, de outro lado, nos destreina para as perdas, para os lutos, para os casuísmos,
para os absurdos que continuam a acontecer na vida, mas a gente ficou tão acostumado a pensar que está tudo sob controle, vai ser cada vez mais assim, que todo descontrole será demolidor numa fragilização humana enorme, que fará naturalmente com que muitos seres humanos comecem a se sentir inaptos para a própria vida sem o recurso desse avatar. Claro. Porque a gente está entrando na era do avatar, que vai me representar. Isso, por enquanto, a gente ainda está só na inteligência artificial no nível presente. Mas daqui a 10 anos, meu amigo, a gente vai mandar o avatar. Uhum. E o avatar vai chegar mais bem preparado do que nós. Hoje eu tenho uma Alexa ali, que se eu disser Alexa, aí ela vai ligar e vai me perguntar o que é que eu quero. Daqui a pouco não vai ser mais uma coisa parada ali, ela vai estar andando para todo lado, como já tem nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, para todo lado. Daqui a pouco, o mercado da prostituição vai cair em desuso, prostituição humana, porque vai ter cada gata sintética, gostosa, cara, isso é uma loucura, sem mau hálito, com todos os dentes da boca, com corpo perfeito, que você não consegue distinguir de uma outra mulher bonita e perfeita, e que vai te dar todo o prazer que você quiser na cama, seja para homem, seja para mulher, seja para que gênero de preferência seja, vai ter tudo adaptado, e a relação humana vai ficando cada vez mais afastada. Eu tenho amigos na Europa e nos Estados Unidos que me dizem: eu não caso nunca mais na vida, eu estou esperando surgir um avatar feminino, porque eu só tenho coragem de levar para casa uma gostosa que não discuta comigo, que no máximo troque informações e eu vou receber informes dela sem me sentir humilhado, porque não é uma humana me esmagando. É um ser humano me educando, é uma máquina humana me educando, então isso não me fará tanto mal. Imagina, se não começou, e já tem gente com esse sonho, com esse projeto, com esse desejo, imagina com isso em pleno desenvolvimento no meio de nós, o que não vai causar de fragilização. Por exemplo, você chega lá em Amsterdã, entra no Rembrandt, no museu, ou no Van Gogh, coisas lindas, maravilhosas. E você, hoje em dia, pensando que se você deixar um equipamento de inteligência artificial com capacidade extraordinária ali, ele copia todos aqueles quadros com a perfeição do Van Gogh. E não tem ninguém que vá saber diferenciar uma coisa da outra. Você pode chegar daqui a um tempo e dizer: eu quero coisas do tipo tal, 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 faz um rabisco e aquilo ali é melhorado 1 bilhão de vezes mais. Agora, o que é que pode preservar isso? Exclusivamente o amor básico e artesanal pela alegria orgânico-psíquica de você ser um humano. Se isso não for mantido, se essa devoção à santidade da nossa humanidade, se não houver uma santificação da dimensão humana, uma sacralização da dimensão humana, do potencial humano, da riqueza humana, da sensibilidade humana, sem compará-la com nenhuma inteligência artificial, se não houver essa espécie de culto ao privilégio de ter carne, sangue, corpo e de imortalidade, todos nós vamos sucumbir, inclusive, à promessa da imortalidade, que não é de vida eterna. Jesus prometeu vida eterna, que é a qualidade de Deus te habitar. A inteligência artificial promete imortalidade, que é fazer um download do teu cérebro para um super equipamento que vai continuar reproduzindo teus pensamentos, tuas falas, e você vai poder até crescer, mantendo o eixo
fundamental da tua personalidade original, mas em expansão indefinida. E tem um monte de gente já sonhando com isso. Não, eu não preciso ter carne, não preciso ser gente, não preciso ser nada. Basta que eu seja um cérebro presente na humanidade. Já me basta. Então, é inevitável que a gente vá habitar esses dois mundos. Esse mundo de gente que vai continuar estudando, aprendendo devagar, se esforçando para cultuar a riqueza da sua própria humanidade, da sua relatividade, da sua mortalidade. Serão poucos. E a grande maioria vai se entregar ao máximo possível de continuidade, de aprendizagem que lhes poupe a tarefa do conhecimento, o que vai fazer com que a gente seja os seres mais repletos de informação que já se produziu na face da Terra, porém, os com menos emoção, menos sensibilidade, menos ternura, menos carinho, menos solidariedade, menos paixão, menos renúncia, menos sacrifício, menos tudo isso que nos trouxe até aqui contra tudo e contra todos. Foram esses espíritos que nos mantiveram vivos até o dia de hoje. Isso tudo vai murchar, murchar, murchar e perecer, porque vai passar a ser uma coisa de trogloditas, da Idade da Pedra, de quase que um espírito de seita humana, o pessoal do culto à seita humana, a seita da humanidade, é que resiste a assimilar todas essas coisas e se tornar um exo-humano, e com todos os recursos que as tecnologias, todos os plugins que sejam possíveis ser acrescentados no indivíduo. Então, muito fascinante. Aí tem gerações novas nascendo já com essas tecnologias, né? Já, muito essa perspectiva também. Vou deixar um vivo humano. Nem vão saber, Rafa. Em relação à máquina. Nem vão saber loucura, cara. Como era a vida humana antes. Exato. Não vão saber. Como hoje não sabem. Eu conto aqui, eu tenho netos, desde netos de 24 anos a netos de 1 ano e meio. Então eu converso na linguagem deles com todos eles. Eu conto coisas para minha neta de 24 anos que aconteceram há 35, 40 anos atrás, outro dia para mim, que é uma surpresa para ela. Fala para um adolescente hoje que não tinha celular, que você tem que, pra você encontrar uma pessoa no centro de São Paulo, você tem que marcar hora e lugar exato, se alguém perder, lascou, por exemplo. E eu me lembro do tempo em que, para eu fazer um telefonema de Manaus para São Paulo, era uma dificuldade. Pois é. Há 60, 70 anos atrás, caía toda hora, você não conseguia. Hoje, esse meu relógio aqui, falo no telefone nele. Se eu estiver longe do aparelho, eu só digo sim, pois não, tá bom, tá tudo. E mede minha pressão, vê o sangue, vê tudo. Agora, isso ainda é um recurso de brucutu, do lado de fora. Esse negócio vai estar na pele. Aí você não vai precisar mais nem ir ao médico. Ele acessa o teu dado e vai chegar uma hora que ele não vai precisar mais acessar. Que a inteligência artificial em ti, implantada em ti, vai fazer todas as leituras, todos os exames, todas as prescrições, todos os encaminhamentos, todas as operações, e vai se antecipar a todas as nossas fragilidades. Eu tenho que fazer uma colonoscopia, porque eu tenho diverticulite há 25 anos, mais ou menos, então com regularidade eu tenho que fazer. Vai chegar uma hora em que o equipamento em mim vai dizer se eu preciso, se eu não preciso, e se eu precisar, aonde eu vou, já vai estar tudo marcado, eu vou chegar lá, não vou precisar nem dizer oi, já é só entrar, sentar, deitar e sair, e tudo mais, sem falar que daqui a pouco isso vem na tua casa. E vai ser um aparato muito pequeno para fazer isso tudo na tua casa, sem você sair de lugar nenhum. Então, o céu é o limite daqui para frente.
daqui para frente a gente vai ter que voltar aqui e analisar novas coisas. E o pior inimigo vai ser a religião. Quando eu digo inimigo, provavelmente o maior contestador vai ser a religião mais conservadora.